que a Semana Estadual dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável foi estabelecida em Santa Catarina em 2019, na Lei 17.335, e ela será comemorada todo ano na semana que abranger o dia 25 de setembro, em alusão à data de formalização desses objetivos pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Meu nome é Candice, eu sou signatária do movimento como pessoa física e faço parte da coordenação do Comitê Vale Europeu. Eu vou mediar o webinar de hoje. E antes de iniciar o webinar, eu peço licença para vocês para fazer uma pequena introdução e explicar, né, o que é a Agenda 2030 ou Agenda 2030, o que são os ODS e o que é o movimento. A Agenda 2030 é um documento denominado Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Ela é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade, que busca fortalecer a paz mundial, a paz universal. Em setembro de 2015, os países signatários da ONU tiveram a oportunidade de adotar essa nova agenda de desenvolvimento sustentável e chegar a um acordo global sobre a mudança climática. E sempre que se fala, né, em desenvolvimento sustentável, é essencial a gente ter em mente que ele é impulsionado pela integração de 3 pilares, o chamado tripé da sustentabilidade. Então, quando se fala em desenvolvimento sustentável, a gente está falando no pilar da economia, no pilar social e no pilar ambiental. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que a gente chama de ODS, né, a abreviação, são o núcleo dessa agenda, da Agenda 2030, e deverão ser alcançados até o ano de 2030. São 17 objetivos no total, 169 metas e tem os seus indicadores. A agenda ela é global, mas os ODS e as metas e também os indicadores, eles são adequados à realidade de cada país que aderiu à agenda. E aí, por fim, esclarecendo o que é o movimento, né? O Movimento Nacional ODS Santa Catarina, ele é um movimento social constituído por voluntários, ele é apartidário, plural e ecumênico. Entre os participantes, nós temos pessoas físicas, organizações da sociedade civil, que são as chamadas ONGs, né, conhecida popularmente por ONG, instituições de ensino, empresas, organizações de classe e poder público. Então, é formado por pessoas e organizações, né? Muitas vezes a gente chama organizações de uma forma geral, englobando todos esses segmentos. E a missão do movimento é facilitar a incorporação dos ODS no dia a dia das pessoas e na prática das organizações catarinenses. Atualmente, aqui em Santa Catarina, o movimento conta com 614 signatários, que estão organizados em 10 comitês locais e alcança 61 cidades. O Gabriel, da Euroambiental, e eu representamos o Comitê Vale Europeu, que abrange as cidades de Indaial, Timbó, Rio do Sul, Rio do Oeste e Atalanta. E no Comitê Vale Europeu, a gente conta atualmente com 17 signatários. Durante o webinar hoje, a gente vai falar mais em sustentabilidade, focando no pilar ambiental, mas sempre lembrando que estão presentes, né, de alguma forma, o pilar social e o econômico. Até porque a agenda ela é integrada, é interligada, né? E a gente vai fazer o bate-papo e, ao final, vai responder as dúvidas que surgirem. Então, a gente convida, né, para vocês estarem, para o público estar interagindo através do chat e, após o nosso bate-papo, a gente responde as perguntas, ok? Então, agora eu passo a palavra aos convidados para eles fazerem a autoapresentação. Pode falar, Gabriel, na sequência, Maitê. Olá, Maitê, primeiramente nossa convidada. Boa noite, Candice. Boa noite a todos que estão nos assistindo pela webinar do YouTube. E é um prazer estar aqui com vocês nesta noite para falar um pouquinho sobre o tema de sustentabilidade, como a Candice já explicou, né, na qual envolve os 3 pilares.
E só para explicar um pouquinho, né, como a Candice já comentou, sou coordenador junto com ela do movimento ODS Vale Europeu, e nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante. Eu que sou diretor da empresa Euroambiental, é uma empresa que já está no mercado há 8 anos, né, mas eu já trabalho há mais de 15 anos com consultoria, com gestão ambiental, e nós atendemos o Brasil inteiro em diversos segmentos, diversas entidades, pessoas físicas, pessoas jurídicas, né, e empresas também de todos os portes que a gente atende, inclusive a nossa convidada, a Maite, também é nossa cliente, e que aceitou gentilmente o nosso convite para estar aqui com a gente hoje. Então, essa é a nossa ideia hoje, trazer informações para que as pessoas saiam daqui com mais conhecimento e, quem sabe, não, porque falar também, já antecipar, que se tornem signatárias junto a esse movimento tão bonito. Obrigado, Candice. Olá, boa noite. Eu sou Maite Lang, sou diretora da Lugar Chocolates, que é uma empresa que faz chocolate. É uma empresa catarinense de Pomerode. Nós temos 16 anos, sempre com a proposta de fazer um produto de excelente qualidade, com reconhecimento internacional da qualidade do produto, diversos prêmios. É o chocolate brasileiro mais premiado internacionalmente, um produto de altíssima qualidade. E sempre com a questão de inovação e sustentabilidade. Uma sustentabilidade que vai desde as formulações, dos ingredientes, da onde vem tudo isso, acho que eu vou poder falar um pouquinho mais, e de como a gente processa e do respeito que a gente tem por quem está na cadeia, quem trabalha conosco e pelo nosso consumidor. Eu acho que esse é a amarra ali de sustentabilidade em chocolate e em indústria. Ótimo, obrigada pela apresentação de vocês. Agora a gente começa, então, a conversa. Tem uma pergunta aqui para o Gabriel. Gabriel, o que torna uma empresa sustentável? Cumprir as obrigações legais ambientais é o suficiente? Quando podemos dizer que a empresa se preocupa com o meio ambiente ou tem boa gestão ambiental atrelada ao desenvolvimento sustentável? Perfeito, Candice. Esse termo, muitas vezes, as indústrias têm utilizado, né, principalmente a área de marketing da empresa, e têm utilizado de uma forma errônea. Na verdade, eles acham que estão fazendo, não por maldade, mas muitas vezes acham que estão fazendo a coisa certa, né, mas por falta de conhecimento, de uma assessoria técnica especializada, acabam promovendo um greenwashing, né, que a gente chama de lavagem verde, né, lavação, né, ou seja, eles estão promovendo uma informação para os seus consumidores, para os seus parceiros, os seus stakeholders, né? Então acabam trazendo alguma informação que nem sempre é verdadeira na sua essência, porque justamente quando se fala em ser sustentável, nos 3 pilares, né? A gente busca também com mais ênfase o ambiental, mas tem que se pensar também no social e também, né, no econômico, porque eu não posso ser ambientalmente correto e socialmente justo sem pensar em ter lucro para a minha empresa, né? Então a gente precisa trabalhar esses 3 pilares de forma simultânea. E quando se fala em estar cumprindo as questões legais, as empresas muitas vezes pensam que estão cumprindo a legislação já é o suficiente, né? Isso é uma obrigação, na verdade, né? Cumprir as leis ambientais, ter uma licença ambiental, né? Atender alguma condicionante do órgão ambiental que foi imposta para a empresa, isso não é fazer sustentabilidade, isso é cumprir uma obrigação legal. Então, mais do que fazer somente isso, nós precisamos trazer ideias novas, novos projetos, fazer a mais, né? Algo a mais do que é feito pela maioria das empresas, né? Então, esse é o nosso grande desafio, né? Trazer essas diferenças do que as empresas estão trabalhando hoje, né? Então, cumprir legislação não é o suficiente. Então, a gente busca, né, no nosso trabalho, nos nossos projetos, trazer certificações para as empresas que atestam, né, para que elas estão de acordo com o que já existe legislação e fazem algo a mais do que é a obrigação da empresa por lei. Então, essa é o nosso desafio aqui na Euroambiental, de trazer esses projetos novos, inovadores, né? Eu posso até citar algumas certificações, como o programa Lixo Zero, nós temos o programa de economia circular, que também é algo novo que as empresas estão começando aqui no Brasil agora a trabalhar. Então, a gente quer levar essas novas ideias, esses projetos inovadores, para todos os clientes nossos e também para quem está assistindo aqui a gente, pegue essas ideias, extraia as informações necessárias e tente implantar na sua empresa também. Seria isso, Candice.
Bacana, obrigada, Gabriel. Agora tem uma pergunta para Maitê. Maitê, o que você considera que faz na sua empresa, né, na Nugali, além das obrigações legais? Qual o diferencial que torna a Nugali uma empresa que traz a pegada da sustentabilidade? Conta para nós. Eu acho assim, às vezes a gente nem se dá conta de tudo que a gente faz e o que a gente pode fazer como empresa, né? Eu acho que o tripé sempre teve presente, desde o início da empresa, há 16 anos, a gente sempre teve muito atento a essa questão, né? Tem que ser economicamente viável para a manutenção da empresa, ambientalmente correto, socialmente justo. Sempre teve desde o princípio. E quando, só vou dar uma puxadinha antes, quando a gente vê os objetivos do desenvolvimento sustentável, você lê lá, a primeira vez você fala, nossa, é muito complicado, não é para mim. E aí você começa a listar tudo que você faz e tudo que você pode fazer, né? A gente ainda é muito do, vamos agir localmente e tem um impacto gigante. Então, uma empresa, o nosso foco é fazer um chocolate de excelente qualidade e para o consumidor, né? Para atender com respeito ao consumidor, para atender bem o consumidor. Mas ele também, a vida, nós estamos integrados, né, no meio ambiente. Então, até foi um exercício dessas semanas, e o webinar muito legal, veio no ponto certo, que começamos a listar tudo que a gente faz. Então, começamos com a nossa principal matéria-prima, que é o cacau. É uma definição de muitos anos atrás. Então, a gente sempre comprou cacau brasileiro, hoje é 100% de cacau brasileiro, de sistema agroflorestal, né? Então, que respeite, que preserve a mata, a flora, a fauna nativa. Sempre foi uma premissa e continua sendo cada vez mais importante. Então, se tem um cacau de uma fazenda que a gente não sabe se teve um desmatamento, enfim, ele não vai ser comprado pela Nugali, mesmo que ele atenda os requisitos de qualidade. Então, a gente tem muito esse foco desde o cacau e da agricultura familiar também. A gente tem dado muita preferência e desenvolvido junto produtos cacau, né, de cooperativas de agricultores familiares. E tem um impacto social grande. E esse cacau vem do Nordeste e do Norte do Brasil. E há um ano, mais ou menos, a gente se mudou para uma unidade nova. Uma fábrica construída, pensada, planejada, do ponto de vista ambiental, muito bem planejada. Na estrutura antiga, a gente não tinha possibilidade de fazer tudo que a gente pode fazer nessa fábrica nova, nessa unidade nova. Então, a gente está inserido, a gente está aqui na rota do Enxaimel, em Pomerode, é um local de preservação histórica, e a gente conseguiu trazer isso para dentro da nossa construção, para dentro da nossa fábrica, da preservação da cultura, do que é o Enxaimel, e é uma ação ambiental, né? Socioambiental. A gente vai fazer também agora, mês que vem, um ano, que já estamos com os painéis solares, que abastecem mais de 70% da fábrica. A fábrica tem dias que roda o dia inteiro com energia solar. Foi uma outra ação, um desejo muito antigo nosso, né, que a gente já conseguiu implementar e está rodando super bem. Pequenos detalhes, né, que é aproveitamento de água da chuva, por que não, né? Então, toda a nossa rega, toda a limpeza externa é feita com água que é coletada nos nossos telhados e armazenada e reutilizada. Um outro assunto, e acho que teve muita influência aí também da Euroambiental, da equipe, do Gabriel, foi a redução do desperdício. Acho que a gente também vai falar um pouquinho mais. Então, essa semana, a gente, nessa busca de não se desperdiça nada. A gente tem um produto, que é a casca de cacau, que não pode ser utilizada no chocolate. A gente não posso jogar isso no aterro, ou vamos ter um uso nobre para esse produto, vamos pensar. Então, essa semana a gente lançou, já está no nosso site, enfim, as cascas de cacau para uso em jardinagem.
né? Um produto super rico, cheio de nutrientes, para usar como cobertura em jardinagem, redução do desperdício, que é uma questão ambiental. As outras ações de redução de desperdício, por exemplo, é de revisar equipamentos, processos, para a gente não ter perda nenhuma desnecessária. Tem um impacto ambiental e tem um impacto econômico de custos importante para a empresa. Reciclagem e resíduos, né? Hoje a Nugali está com um pouquinho menos como é que a gente coloca isso, Gabriel? Menos do que quase 100% dos nossos resíduos estão sendo reciclados, ou eles vão para a composteira. Então, o que a gente destina para o aterro é mínimo, né? Uma porcentagem mínima. É um trabalho contínuo de conscientização, de trabalho, de revisão, de investimento, mas que chegou num ponto aí que está dando um resultado bem bacana, assim, o pessoal tá muito feliz, são várias comemorações que estão acontecendo agora nesses meses. Um outro aspecto, claro que a gente tem a área de preservação permanente dentro do nosso terreno, mas a gente fez um plantio intenso de flores e árvores, né? Então, estava tentando fazer a conta de quantas flores e quantas árvores a gente plantou dentro do nosso jardim, dentro do espaço aqui da empresa. Eu perdi as contas, deve ter sido mais de 1000 mudas. É uma florzinha, será que ela não vai permitir que uma abelha, né, se alimente melhor, ou uma árvore nativa, será que a gente não está conseguindo contribuir com a nossa fauna, com as espécies? Então, são várias ações que acho que reunidas têm um impacto muito positivo. Bem interessante, né, Maite? E assim, dá para ver que tem um alinhamento e que não é como o Gabriel comentou de greenwashing, né? Que tem empresa que fala às vezes e não faz, assim, vocês realmente têm um trabalho bem forte, né, de sustentabilidade. Hoje até eu estive olhando no YouTube, né, aqueles vídeos raízes, assim, muito interessante, assim, parabéns mesmo, assim, pela empresa, pelo alinhamento que vocês têm e pela verdade e pelo respeito, bem forte isso, assim. E a Nugali, Maite, sempre teve essa preocupação com essas questões ambientais ou houve algum momento em que a conscientização, assim, deu aquele estalo, modificou o pensamento? Como é que foi? Eu acho que a gente sempre teve, né? É uma visão de longo prazo. Claro, quando você está ali no comecinho, você precisa pensar em produto, precisa pensar em gente, precisa pensar na sobrevivência da empresa naquele ano, enfim. Mas a gente sempre teve uma visão de longo prazo, né? Então, mesmo quando a gente inova num produto, ou quando a gente toma decisões que são mais difíceis ou mais custosas, a sustentabilidade, o tripé sempre teve presente. O que apareceu talvez mais forte é quando se estruturou melhor os ODS, assim, que você consegue ver mais oportunidades, né? Mais oportunidades. Poxa, eu consigo fazer isso daqui, isso aqui é um objetivo de desenvolvimento sustentável mundial. A empresa consegue se inserir nesse ODS, a gente consegue fazer a diferença nesse ponto. Mas a visão sempre teve. Mas todos os dias você tem que ter um insight, tem que estar aberto, tem que estar atento para o que está surgindo, o que muda, né? Vamos falar, há 5 anos atrás se falava só do tripé, né? Eu acho que era o tripé e você tinha que tentar se encaixar naquele tripé, mas de uma maneira muito mais ampla.
E agora não, a gente consegue enxergar e implementar e é contínuo. E vai mudar, e vai melhorar, não pode retroceder e tem que continuar investindo. Bacana, E como dos ODS, o interessante é que eles trazem mais clareza, né? São norteadores, assim, e trazem clareza, e aí a gente consegue perceber, monitorar, avaliar, ter resultados, assim, bem interessante. Gabriel, agora, a gente tem a consciência de que muitas empresas deixam de investir em sustentabilidade pelo custo atrelado a isso, né? Em épocas de pandemia, eu acredito que isso tenha se intensificado até. Como tem sido isso e como as empresas podem investir com segurança nesse fator, pensando em um retorno financeiro e garantindo que tenha realmente um ganho ambiental positivo? Legal, Candice, é uma boa pergunta para a gente fazer. Tudo que a Maite falou até agora, né, a gente sabe que no momento de pandemia todos passaram por dificuldades, não teve ninguém que ficou isento, né, de qualquer impacto financeiro, social, ambiental, todos foram afetados diretamente, não teve, o mundo inteiro. Né, isso todos já estão cansados de saber sobre esse tema. O que a gente pode abordar sobre essa questão de como investir, né, mesmo estando numa pandemia, é que muitas vezes o investimento não é um grande investimento que a empresa necessita fazer de início para começar a fazer pequenas ações, né? Por exemplo, organizar a fábrica, fazer uma melhor gestão dos resíduos que a empresa gera, já é um bom começo, né? A empresa pode muito facilmente fazer uma organização, padronização de lixeiras, identificação, treinamento dos seus colaboradores, avaliar os processos produtivos, né, como a Maite já falou, de não ter nenhum desperdício na fábrica, nos seus processos, já é um bom começo para achar aonde tem um ralo, né, de dinheiro. Porque quando a gente fala, né, na questão ambiental, geração de resíduo é uma ineficiência de processo, né, por definição. Porque o resíduo sólido só sobrou no processo porque não foi bem aproveitado. E se gerou resíduo, eu tenho que tentar fazer ele gerar renda, não custo para a empresa. Né? Então, o grande desafio que nós estamos trabalhando com todos os nossos clientes, com todos os nossos parceiros, é de mostrar que é possível fazer diferente, né? E trazer essas soluções a um baixo custo, né? São ações que a gente pode priorizar, ações que têm baixo custo para começar a agir, a fazer as modificações, e faz um planejamento de 2, 5 anos, né? A médio e longo prazo, para fazer os maiores investimentos, como a Maite falou, por exemplo, investimento em placas solares. A gente sabe que é um investimento que tem um retorno, um payback, né? Depende da situação de 3, 4, 5 anos, vai depender do empreendimento, né? E de quanto que ela consome de energia. Mas, enfim, já tem reduzido bastante o custo das placas solares do que nós tínhamos, por exemplo, há 5 anos atrás. Né? Quem orçava 5 anos atrás o investimento em placa solar hoje é totalmente diferente, muito mais barato. Não sei de precisar em números, mas certamente eu já fiz cotações há anos atrás e hoje a gente percebe que teve uma boa redução nesses custos, tá? E o detalhe importante, né, a gente sabe que toda vez que a gente gera um resíduo e manda ele para um aterro sanitário ou um aterro industrial, nós estamos, além de gerando custo, nós estamos também gerando um passivo ambiental, né? Isso muitas vezes o empresário não coloca na ponta do lápis. Quanto custa, né, mandar um resíduo para o aterro? Ele só olha simplesmente o preço por tonelada. Custa R$200 por tonelada para mandar o resíduo para um aterro industrial. Tá, e depois? Se der algum problema daqui a 10, 15, 20 anos no aterro industrial, né, tiver um impacto, uma contaminação do solo, ele vai estar junto na conta para pagar aquele passivo, aquele dano ambiental. Né? Então, essa conta, muitas vezes, o empresário não faz. Né, que já aconteceu em muitas situações aqui na nossa região do Médio Vale, né, com empresas aqui da região também, né, inclusive com clientes meus também, esse problema de passivos ambientais que tiveram que pagar multas e recuperação ambiental, né, por terem mandado algum resíduo, algum efluente para ser tratado fora. Né? Então, tudo que a gente pode ter de prevenção e não geração de resíduos, melhor para a empresa. Inclusive, essa questão da não geração de resíduos, né, é um dos itens do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, a questão ambiental, né? Também está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fala que, prioritariamente, a empresa deve focar em não gerar resíduos, e não dar a destinação final. A destinação final é o último ponto a ser tratado.
né? Então, a gente tem que, em primeiro lugar, não gerar resíduo, recuperar, reduzir, reciclar, né? E depois dar destinação para o aterro sanitário ou aterro industrial. Né? E outro detalhe importante, que a Maite falou, todas as ações que ele já vem fazendo, já está no DNA da empresa, essa preservação ambiental, né? A gente percebe que os clientes, os consumidores finais, também pagam a mais por isso. Né? Eu posso dizer por mim, pela minha equipe, os meus funcionários, minha família, a gente tem procurado comprar produtos mais sustentáveis, né? Tentado, mesmo que ele custa mais caro, né, a gente está pagando um pouquinho a mais por ter essa sustentabilidade, né? Até ano passado foi feita uma pesquisa pela National Retail Federation, 70% dos consumidores estão dispostos a pagar 37% a mais pelo produto, que é um valor muito alto, né? Então, assim, eles acabam pagando, né? E 53% dos consumidores estão dispostos a mudar de marca para consumir produtos mais sustentáveis. Então, isso também já é uma mudança do nosso consumidor. Né? A gente passou por uma mudança muito brusca nos últimos anos de qual é o nosso cliente. Né? Então, quem trabalha com a área de marketing tem que pesquisar os hábitos dos consumidores, os hábitos, o que eles estão consumindo, mudou bastante. Né? E esse apelo social e ambiental tem entrado bastante nessa conta que as empresas precisam fazer para investir nessa área de sustentabilidade, né, na qual são os 3 pilares, e trabalhar ações baseadas nos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Como a Maite falou, né, fica mais fácil ter esses objetivos como metas e objetivos para trabalhar dentro dos investimentos da programação, né, da empresa ao longo do ano. Então, seria isso, Candice. É bem interessante, né, perceber como houve essa mudança no comportamento do consumidor de uns anos para cá, né, tem várias pesquisas até que relatam isso. Que bom, é uma demonstração de que ampliou a consciência, né, das pessoas, da humanidade, que sustentabilidade realmente é uma necessidade, né, a gente precisa disso para a Terra, é a única Terra que a gente tem, então temos que ter cuidado, né, com relação a isso. Maite, agora uma pergunta para ti. Qual o retorno de investimento ambiental que você já sentiu na sua empresa? Eu acho que, assim, imediatamente, então, a gente já tem um retorno, claro, da economia de energia com as placas solares, né, como a gente tem a nossa geração, o investimento é bastante alto, mas a conta de energia também já reduziu um pouquinho, né? Então, esse já é um payback aí que está acontecendo. Não se pagou inteiro, ainda estamos longe, tem 1 ano só que a gente fez o investimento. Em 5 anos é o prazo que a gente deve pagar tudo. Mas, assim, imediato, por exemplo, nas alterações que a gente fez no processo Fabril, nessa busca para reduzir desperdício, né, mesmo de embalagens, e a conscientização das pessoas que trabalham conosco, já dá uma redução de custo, não é gigante, porque a gente não tinha um desperdício gigante, mas com certeza tem uma redução. E, por exemplo, esse produto novo, né, das cascas de cacau, ele traz um faturamento adicional para a empresa, né? É um produto novo, de um subproduto da produção que queria como resíduo, né? Então, são pequenas ações que trazem o retorno. Claro, os investimentos são grandes. A gente fez uma composteira aqui para redução, não tinha falado da composteira antes, né? O Gabriel já viu composteira capixaba, né? A composteira chique. Então, o que a gente espera por exemplo, como trazer de volta esse investimento em todo o plantio que a gente fez. A gente vai abrir a licitação agora, nos próximos meses, e a gente vai mostrar o nosso processo Fabril, e quer trazer um pouco de educação, tanto educação ambiental, como dos nossos costumes, a questão histórica toda. E esse também deve ser um impacto, né? Você está trazendo
você está trazendo um pouquinho mais de retorno para a empresa, você consegue cobrar, faturar um pouquinho, mínima coisa com isso, né? Mostrando, além da questão da educação, né? As pessoas podem ver, podem sentir, mas você tem que procurar formas de trazer um pouquinho desse investimento de volta. Entendi. E com relação a comunicar isso, né, aos clientes, o Gabriel comentou antes, deu exemplo de certificações. A Nugali, ela já utiliza, ela tem interesse em estar utilizando alguma certificação? A gente sempre a gente brinca, né? A gente quer medalhas. Não são selos, certificações que garantem, é um certificador externo que garante que a empresa está fazendo a coisa correta. Então, por exemplo, na questão de respeito ao consumidor, que é uma questão muito relevante para a Nugali, então nós temos o selo vegano, né, que certifica, ou na questão de respeito ao consumidor, nós temos o produto kosher ou kasher, também tem um selo que certifica. Estamos esperando mais algumas certificações bem focadas na área ambiental, e elas devem sim ser comunicadas tanto na nossa mídia, né, na maneira que a gente vende, para os nossos pontos de venda, para eles poderem passar, quanto nas embalagens também. Então, o selo, ele só atesta um ponto, um aspecto que a empresa está fazendo, né? Eu acho que existem alguns selos que caem em descrédito porque o pessoal faz o selo e compra o selo, né? Quase qualquer empresa consegue comprar o selo. E a gente está fugindo um pouco disso. O que a gente está tentando mostrar da maneira de comunicação é transparência. Então, o nosso site agora nas próximas semanas vai ter uma área dedicada para a questão ambiental, totalmente dedicada, o que a gente faz com transparência, como está a nossa geração solar, o que a gente está fazendo, e é uma maneira de dar uma credibilidade real, porque a gente vai mostrar o que está acontecendo. Interessante estar prestando conta com a sociedade, né, com os clientes, com os fornecedores, de uma forma geral. Essa transparência é bem importante mesmo. E agora para o Gabriel, com relação à sustentabilidade, né? O que tu vê como tendência assim, para os próximos anos? Bem, Candice, quando se fala nessa questão, pensando nos próximos anos, o que a gente tem visto em vários eventos internacionais, né, até em Itajaí já aconteceu no evento da regata, né, da Volta ao Mundo de barco, a questão do plástico é um dos temas principais em todos os eventos, congressos, mídia, né, então está presente com bastante ênfase. Isso me preocupa bastante quando falar em plástico, porque todos nós utilizamos, de certa forma, produtos que venham, né, da origem de petróleo, que se transformam em plástico, dos diversos tipos que existem, né, no mercado, que todos vocês devem conhecer muito bem também. Então, isso me preocupa bastante, a questão da geração de embalagens, do descarte inadequado por parte da população. Isso é uma coisa séria e que já começou a virar a gente não chama de moda, mas uma tendência mundial, e veio para ficar, né, de nós começarmos a pensar em eliminar o plástico da nossa vida. Então, eu, por exemplo, já recuso sacola plástica no mercado, nas lojas, não uso mais, né? A gente tem tentado reduzir o consumo que dá de produtos a granel também, que dá para reduzir a geração de resíduos plásticos, né? Então, a gente tem começado a fazer e movimentar também para os nossos clientes esse tema, né, que já é fato, não tem como voltar atrás, né? É um tema de fundamental importância, e a gente tem visto que as empresas começaram a se movimentar, a tentar mudar as suas embalagens, a forma de vender o produto, para entregar para o consumidor com menos plástico ou sem plástico. Em algumas situações é possível, a gente sabe que, né, questões sanitárias precisam de proteção do produto, né? A Maite muito bem explicou para nós várias vezes essa questão, que a gente às vezes tinha dificuldade de entender, né, por questões às vezes de exigência da vigilância sanitária, dos órgãos que fazem a fiscalização.
eles acabam obrigando em algumas situações, alguns processos a ter essa questão de proteção sanitária. Mas, de forma geral, isso me preocupa bastante, tá? E a gente percebe que essas questões de certificações que a Maite explicou já, elas vieram para ficar, não vão ser questões de moda, né, como algumas questões ambientais foram, né, se tornaram moda e depois voltaram atrás, como o caso do canudinho, lá em São Paulo, que tinha legislação, depois voltaram atrás, sacola plástica. Então, vai e vem, a gente não sabe o que acontece muito certo. Mas, de fato, essa é uma tendência mundial, os consumidores vão mudar os seus hábitos de querer receber o produto, né? Já aconteceu agora, né, com a pandemia, de compra pela internet, aumentou mais ainda as compras pela internet, né? Então, isso vai mudar, e o plástico vai ser o próximo item que está, né, na mira. Ou seja, a gente vê nas praias, né, a gente quando vai para a praia passear, dar uma volta, a quantidade de lixo que tem na praia de plástico é impressionante, né? Então, isso tem que mudar com urgência, mas o plástico só chegou lá por um motivo. As pessoas descartaram de forma inadequada, né? Isso me preocupa bastante, o ser humano ainda continua insistindo no mesmo erro, né? Então, eu sempre falo, quando eu leciono nas universidades, na pós-graduação, eu falo para os meus alunos essa questão do plástico, né? Por que tem bituca de cigarro na rua, por exemplo, no chão? Né? Se vocês forem andar amanhã, olhar para o chão, vai achar um monte de bituca de cigarro. Chiclete, mesma coisa, né? Então, assim, tudo isso aí é questão de mudança de hábito do consumidor, né, da pessoa que está descartando esse material, esse resíduo. Então, de qualquer forma, a Maite muito bem falou de criar educação ambiental na Nugali, isso é importante, ter esse ciclo de manutenção desse tema que é tão importante. Nós precisamos constantemente educar os colaboradores, as pessoas, os clientes, a mudarem os seus hábitos. Né? Isso eu posso parabenizar a Nugali publicamente, porque eu sei o trabalho que eles têm feito lá na empresa deles. Isso me orgulha muito, eu e minha equipe aqui no escritório, porque de todos os nossos clientes, eu poderia dizer que eles são os mais bem assim, preparados na parte ambiental e social, né? Porque eles fazem muito mais do que a sua obrigação legal. Né? Os demais também fazem, mas assim, na necessidade de fazer mais diferente, eu percebo que a Nugali tem feito bastante coisa, e queria parabenizar publicamente a Maite, o Ivan e a equipe deles também aí, que tem ajudado bastante nesses projetos que nós estamos trabalhando junto com eles. Então, seria isso aí, Candice. Que interessante e que sirva de inspiração, né, para outras empresas, para outros empresários, para, né, de uma forma geral, assim, essa consciência, esse alinhamento de desenvolvimento sustentável da Nugali. Deixa eu citar também, eu lembrei durante a tua fala, Gabriel, que a gente tem o comitê, né, em conjunto aqui em Dayal, com a Secretaria de Organização e Meio Ambiente, com a CID, com a CDL, desenvolvemos esse ano agora o projeto, né, do Adote uma Caneca para levar para as indústrias e para o comércio, mas devido à pandemia esse projeto ele foi adiado, né, foi postergado e só vai ser aplicado a partir do ano que vem. Então, assim, são pequenas ações, né, por exemplo, a substituição do copo plástico. Às vezes a gente vai lá, toma um pouquinho de água, joga fora, pega mais um, então vai contar no fim do dia, foram 5 copos, né, que utilizou, 6 copos, isso tudo trazendo algum recipiente permanente, a gente consegue também, né, reduzir esse impacto e essa utilização do plástico, né, então pequenas ações também são bem importantes, né. E agora, voltando, Maite, antes a gente comentou até sobre os ODS, né? E ele meteu que tem vários ODS que vocês estão trabalhando, estão abordando dentro da empresa. Você citou a agricultura sustentável, né? Que é o ODS 2, energia limpa, que atende o ODS 7, e o ODS 12, que é o consumo e produção responsáveis. Né? Então, qual ODS mais que teria, assim, que vocês estão contemplando nessa conta, essa observação que tu comentou que, né, vieram fazendo agora nos últimos dias? Primeiro, deixa eu falar com o Gabriel, que o pessoal deve estar vendo, mas o pessoal vai ficar todo cheio aqui, né, ficando caprichando, e concordo contigo, Candice. São pequenas ações, é o indivíduo que pode fazer uma grande diferença,
né? É a sua escolha de pegar ou não o copo, de jogar algum resíduo no destino correto, né? Da preguiça de andar 5 passos a mais e colocar na lixeira correta, de não ter vergonha de perguntar, a gente até falou isso semana passada, de não ter vergonha de perguntar, tá com alguma embalagem ou algum material que não é comum no seu dia a dia, e perguntar, poxa, para onde eu destino isso? Eu posso reciclar? Ele vai para a composteira? Ele deve para o aterro? Né? Então, são pequenas ações, eu acho que fazem toda a diferença. Né, de cada árvore que uma pessoa planta, né? Se todo mundo plantasse uma árvore, fazem toda a diferença. É o indivíduo que faz a diferença. Então, a turma aqui vai ficar toda cheia, porque eles estão caprichando, e acho que a gente tem que ter muito essa conscientização de quem trabalha conosco, que eles fazem toda a diferença. Sozinho, o CNPJ é feito de pessoas. E essas escolhas ambientais, essas pequenas decisões que interferem, é feita de pessoas. Então, por exemplo, mesmo na escolha, às vezes, de uma compra de cacau, né? Então, fala, olha, esse produto aqui, esse cacau é excelente, é muito bom, vai me dar um resultado ótimo, meu chocolateiro pode falar. Não, mas nós não vamos comprar, porque a gente não tem garantia que esse produtor está respeitando a natureza, está respeitando os trabalhadores que trabalham com ele. Então, essa é a decisão de cada um todos os dias, as maiores e as menores. Quando a gente fala de ODS, né, eu vejo muito assim, não, mas a gente contempla aqui e eles, às vezes, se repetem, né, você fala, não, eu me encaixo aqui ou me encaixo lá, ou não me encaixo em lugar nenhum, às vezes a gente fica. Mas um que tem chamado muita atenção é o 8, que é essa questão da promoção do turismo sustentável, né? Então, abrindo essa visitação, outras ações que a gente tem na cidade, também há anos que a gente atua fortemente junto ao desenvolvimento do turismo em Pomerode. Com a visitação, eu acho que a gente entra mais diretamente nesse objetivo, de trazer um turismo sustentável, de promover a educação ambiental e de promover o desenvolvimento da nossa região, da nossa micro-região, que é a Rota Enxaimel, né, de trazer novas oportunidades para as pessoas e para as famílias aqui no entorno, né, como oportunidade de desenvolvimento econômico. Eu acho que esse é o novo que a gente está estudando e se aprimorando mais, de que forma a gente consegue atender de uma maneira positiva. Bem interessante. O Gabriel tem alguma coisa a acrescentar, Gabriel, com relação a isso? Sim, claro, a gente percebe, né, os itens que são atendidos pela Nugali, o 2, o 7, o 8, o 12, que foram comentados agora, né, e as empresas muitas vezes não percebem que atendem, a Maite comentou isso no início, né, e quando fez o balanço, até tem mais itens que já também são atendidos, por exemplo, parcerias e meio de implementação, né, a nossa parceria entre Euro e Nugali, por exemplo, é uma parceria para melhorar, né, as questões ambientais da empresa, então tudo isso aí também se engloba em vários outros objetivos que a gente pode pesquisar e vai achando cada vez mais interligação entre os itens, os objetivos, né? E as empresas que estão nos assistindo também, né? As pessoas que trabalham nas empresas, né? Como a Maite falou, as pessoas físicas que trabalham no CNPJ, também têm o papel, podem participar como pessoa jurídica ou pessoa física do movimento, né? E também contribuir cada vez mais para alcançar esse objetivo, que é de 2030, alcançar esses 17 objetivos. Né? A gente percebe que está longe ainda, então a gente precisa com urgência, né, trabalhar com maior ênfase todos esses 17 objetivos para conseguir fazer a diferença, né, e mostrar para o planeta que nós queremos uma chance para viver aqui ainda. Então é mais ou menos isso que nós estamos trabalhando, né? A gente quer continuar nesse planeta, nós não temos afinal outro para viver, e as pessoas normalmente esquecem disso, né? Eu sempre falo também nos meus eventos, nas palestras,
que a gente esquece que o ser humano, o Homo sapiens, é somente mais um ser vivo que habita este planeta, como uma abelha, como uma formiga, o gafanhoto, não importa o animal, né? Todos nós somos seres vivos que necessitamos de ar, de oxigênio, de água limpa, né, de alimento saudável para conseguir sobreviver e manter a vida na Terra. Então, para isso, a gente precisa tomar uma decisão muito importante, que é de mudar a nossa forma de pensar sobre o planeta. Né? Então, essa é uma mensagem também que eu queria deixar para as pessoas, de começarem a mudar o seu jeito de enxergar o planeta. Né? A gente acha que nós somos superiores a qualquer outra espécie que existe aqui no planeta. Não é verdade. O vírus agora deixou todo mundo em casa. Né? Então, foi o maior exemplo para a gente repensar toda a nossa vida, toda a nossa atitude, nossas ações aqui no planeta, para começar a ser um ser vivo diferente e melhor. Então, essa é a mensagem, Candice. Muito bom, bacana. Tem muita coisa para ser feita, né? Muito trabalho para ser feito de melhoria, né? Nesse mundão, assim, com pessoas, com ambiente, com economia, reduzir desigualdades, né? Então, assim, tem bastante coisa mesmo, né? E Gabriel mencionou ali do ODS 17, que é meios de implementação e parcerias, e aí nisso entra também muito forte, assim, essa questão do movimento, né? E se ele cria uma rede, para mim, assim, tem sido muito positivo. Eu estou há um ano, né, no movimento, aprendi muito desde então, assim, ampliou muito minha consciência, e a gente vai conhecendo pessoas, vai, né, aprendendo boas práticas, vai criando uma rede de contatos e de ações para realmente poder, né, estar trabalhando junto e contribuir pela melhoria do mundo, das pessoas. Então, muito bom, assim, excelente. Adorei a conversa, né, foi bem enriquecedora mesmo. E aí vamos agora verificar, não sei se veio alguma pergunta, se a gente tem alguma interação. Pessoal do apoio, tem alguma pergunta para passar? Como é que estamos? O público quer enviar alguma pergunta para o Gabriel, ou para a Maitê, ou para mim, ou para todos nós? Acho que não. Não recebemos nenhuma pergunta por enquanto. Então, a gente já está chegando. Tem uma pergunta? Fala, Gabriel. Eu tenho uma pergunta, Candice. Como é que faz para ser signatário do movimento? Não sei se você vai explicar agora. Como é que faz para se tornar um signatário? Acho que o pessoal quer saber também, para poder, então, quem sabe, fazer a diferença no seu município, na sua região, no seu bairro, né? Uhum. Então, o movimento, ele tem o site, né, que vocês podem acessar o site, entender bem o funcionamento dele. Deixa eu até passar aqui, é sc.movimentoods.org.br. Podem ser signatários tanto pessoas físicas, né, que nem no caso eu sou signatária pessoa física, podem ser pessoas jurídicas e de todos os segmentos, né, como eu tinha comentado no início. Então, para se tornar signatário, tem um formulário, né, para preencher, faz um termo de adesão, tem alguns compromissos mínimos, até porque quando a gente está fazendo parte de uma rede, de um movimento, né, a gente assume responsabilidades também, mas todas elas estão também no site, né, agora eu não tenho aqui em mãos, mas por exemplo, participar de uma reunião por ano, participar de um evento por ano, né, promovido pelo movimento, quando a empresa fazer uma campanha por ano, divulgando internamente para os seus colaboradores, né, os ODSs, então é basicamente isso. Não existe custo nenhum, tá, não tem mensalidade, não tem anuidade, não tem nenhuma contribuição financeira, então ele é um movimento realmente voluntário, né,
E é isso, assim, que tiverem de dúvida também, vocês podem mandar perguntas. A gente tem o e-mail de contato do comitê, valeeuropeu@sc.movimentoods.org.br. Também está lá no site, né? Então, seria isso, conseguir esclarecer. Tem mais alguma pergunta, Gabriel, com relação a essa questão de se tornar signatário? Tá ok? E mais alguma? Veio mais alguma pergunta? Então, acho que é isso, gente. Olha, muito, 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 muito obrigada. Assim, foi uma conversa, acho que considero assim, bem importante, foi muito prazerosa, né? Obrigada, Maitê, nossa convidada, né, do Comitê Vale Europeu. Gabriel, né? Quer falar? Obrigada pela oportunidade. Para as empresas, eu acho que olhem com carinho os objetivos. Mesmo que a empresa não seja signatária, enfim, acho que não está no ponto ainda, olhe com carinho os objetivos, porque é uma linha mestra, assim, um guideline para o desenvolvimento de sustentabilidade e para a garantia do seu negócio a longo prazo, porque o consumidor já está mudando, né? As empresas também, né? Às vezes é business to business, já estão mudando, e isso vai continuar, né? A pandemia pode ter atrapalhado em alguns aspectos, acelerado em outros, mas não é moda, é tendência. E os 17 objetivos são uma linha bárbara, assim, para a gente poder seguir, para a gente fazer o questionamento. Então, eu acho que vale a pena entrar no site do Movimento Santa Catarina, entra na página da ONU mesmo, tudo muito bem explicadinho, e nos permite várias ideias, vários insights de como pegar a empresa e caminhar no rumo certo. Então, eu acho bárbaro, assim, desde que eu comecei a me aprofundar um pouco mais, eu vi que tá tudo ali, né? Tem muita informação, muita coisa bacana lá e é fundamental para o crescimento sustentável de uma empresa. Legal, Maite. Obrigado também pelo convite, né, de ter aceitado o nosso convite também, de vir aqui falar com a gente agora de noite, depois do horário do trabalho. Isso é importante, a gente, como agora falando como coordenador junto com a Candice, é muito bom, inspirador ver uma empresa, né, trabalhando com as questões socioambientais, turismo sustentável, se preocupando não somente com o seu negócio, que é fazer um chocolate de qualidade, mas também de fazer a diferença no mercado em que atua, né, e servir de inspiração para um mercado tão grande e gostoso, né? A gente sempre brinca, quando vai na Nugali, a gente tem aquele cheirinho bom de chocolate, que é fantástico, né? Que remete a boas memórias e tudo de bom. Então, obrigado mais uma vez, Maite. Candice, obrigado por mediar nosso evento aqui essa noite. E convidamos todos, então, as pessoas que estão nos ouvindo, depois que quiserem assistir, que esse evento está sendo gravado, né? Então, as pessoas podem participar também depois e olhar e assistir. Obrigado, gente. Gente, obrigada. Boa noite. Obrigada, muito obrigada a todos. Obrigada também à equipe que está fazendo o backstage, que é muito importante, né? Sem elas não ia acontecer, né? A transmissão. E obrigada também, principalmente, a quem nos assistiu, quem vai nos assistir também, né? Porque vai ficar gravado, vai ficar disponível. E contem conosco, né? Independente de, como a Maite falou, os ODS, eles são importantíssimos, assim, para mim eles são apaixonantes, né, a gente começa a aplicar no dia a dia, assim, na vida mesmo, e o movimento está à disposição, né, independente de se tornar signatário ou não, mas a gente convida realmente a todos a ampliarem essa consciência e trabalhar juntos para desenvolver um mundo melhor para todos, né, para todos e todas. Tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite e até breve. Até mais. Tchau.